Este podcast é um oferecimento de Zarp, uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento de sistemas, criando soluções inovadoras que fortalecem a inteligência competitiva de nossos clientes e transformam a vida da sociedade. Fala galera, a gente está aqui então para a gente começar mais um nosso podcast da Zarp System. O assunto que a gente vai estar abordando hoje, ele é um assunto extremamente relevante. Não importa se você está no início da sua carreira, se você já é um profissional com um certo tempo de mercado, já é sênior com anos e anos de experiência em desenvolvimento de software. A gente vai estar falando sobre boas práticas de codificação. A ideia desse podcast aqui hoje é a gente entender qual que é a importância que a gente tem de escrever um bom código. Nós, como programadores, qual que é a importância da gente se preocupar com uma boa escrita de código? Como que isso acaba sendo feito? Quais são os principais desafios que a gente pode estar encontrando quando a gente pensa em boa prática de codificação de código e de boa prática de codificação de software. Para conversar aqui com a gente hoje está o Eli, que faz parte da nossa equipe, e também está o Martinez. Fala, cavalheiros, tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Tudo jóia? E aí, galera, beleza? Show de bola, cara. A gente vai falar de um assunto aqui, eu tô com o pessoal que está aqui comigo hoje já é um pessoal que já é calejado. O Eli tem uma experiência ali já em trabalhos com .NET, com C Sharp e tudo mais. O Martinez também é um profissional que tem ali um background bem maduro sobre o assunto, né? É um cara que tem ali um conhecimento bem aprofundado, né, nesses pontos que a gente vai conversar hoje. E assim, basicamente, para a gente já começar a pensar sobre, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Queria começar com uma pergunta e vocês falam e aí depois eu digo o que eu acho sobre. Mas assim, por que vocês acreditam que a gente deve se preocupar com a boa prática de uma codificação? Por que a gente deve escrever um código mais legível possível para um próximo desenvolvedor? Eli, Martinez, o que vocês têm a dizer sobre esse ponto, né, para a gente começar a nossa conversa? E aí, galera, aqui é o Eli. Essa questão de ter um código bem escrito, principalmente para a questão de manutenção desse código depois, de entregue, porque hoje, como as equipes são muito dinâmicas, às vezes você está trabalhando num projeto, você vai para outro projeto, você entra num projeto para pegar um desenvolvimento e muitas vezes você pega código de outra pessoa. E se você tem um código mal escrito, você perde muito tempo tentando decifrar o código. Então eu gosto da abordagem de você ter que ler o código, não decifrar o código. Você não tem que ficar tentando ali adivinhar o que o cara que escreveu aquele código quis fazer. Você tem que ser uma leitura. Até uma boa prática que a gente vê bastante gente recomendar é você escrever o seu código e tentar ler depois. Então, se você não conseguiu ler, é porque aquele código tá mal escrito, né? Então, eu acho uma boa prática, assim, se você segue lá as recomendações do Clean Code, a gente vai falar um pouco de Clean Code, você acaba ajudando na manutenção e, consequentemente, as pessoas que vão dar manutenção, às vezes você mesmo, depois de um tempo, vai dar manutenção desse código, perde menos tempo e tem menos retrabalho e consegue ter mais eficiência. Perfeito, Eli. Inclusive, tem até algumas empresas que elas só contratam se você tiver o conhecimento da codificação limpa, né? Tem algumas empresas que até já na entrevista eles já querem saber se você tem algum histórico, ou pelo menos o conhecimento dos principais livros, né, que estão relacionados. Tem até um caso que eu conto bastante, que aconteceu na época que eu estava na universidade, na graduação, e foi uma empresa grande lá fazer uma palestra pra gente, e eles trabalhavam tudo com computação pareada,
e essa Clean Code, né? E eu já, na época, já trabalhava, já programava, eu tinha muita curiosidade de saber como é que funcionava essa forma de desenvolver, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz, eles têm um código enorme e tal, e eles trabalham com instituição financeira, então lidam com valores, com dinheiro, né? É uma aplicação crítica e centenas de milhares de usuários. Então, fiquei muito curioso, falando, como que vocês... no código, né? Como que vocês documentam o código? Você sabe, tipo, para que serve essa rotina? Como que funciona? E ele falou assim para mim, não, o código nosso não tem um comentário, não tem nada em comentário no código. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Como vocês sabem para que serve? Ele falou que a regra é simples. Se olhou o código, não entendeu, aquele código possivelmente vai ter que ser refatorado. Então ele era encaminhado para alguém analisar para ver se aquele código precisaria ser refatorado. Então, era assim, uma regra simples, né, que facilita a vida de todo mundo, né? Legal, cara. E assim, isso que vocês disseram, né, é bacana, porque boa parte do tempo o desenvolvedor ele tá engajado em entender o código que ele está trabalhando. Não necessariamente ele passa o seu tempo ou a maior parte do seu tempo implementando features, implementando novos recursos ou implementando correções efetivas. Por quê? Porque o esforço que existe maior nesse cenário é o esforço da leitura. Porque é a partir da leitura, do entendimento da lógica que está por trás daquilo que está escrito, que você vai conseguir, de fato, chegar naquela sua melhor solução, chegar naquela sua melhor forma de resolver o problema que você está encarando, né? Então, se a preocupação, acho que assim, pelo que eu entendi do que vocês disseram, a grande importância, então, da gente estar preocupado em pensar em boa prática de codificação é justamente para o próximo que for ler, tentar deixar aquele código legado o mais legível possível. É isso? Ou vocês tentaram dizer mais alguma outra coisa? É isso aí, e tipo assim, é bom deixar claro que às vezes o próximo programador é você daqui a um tempo, entendeu? Então às vezes você programa, faz ali, codifica alguma coisa e depois de 2, 3 meses você vai ter que dar manutenção naquele código, ou vai ter que acrescentar alguma feature e às vezes é você mesmo, né? Mesmo que seja uma equipe pequena, é interessante, né? Você se preocupar mesmo que seja você só você que mexe naquele código, né? Isso daí que você falou é engraçado, que me lembra até algumas máximas, né? Que é aquela, né? Tipo assim, o maior inimigo do seu código pode ser você mesmo daqui 6 meses, né? Isso daí é muito verdade, porque às vezes num momento de correria você acaba não se preocupando, implementa algo ali para poder resolver uma demanda de imediato e num dado momento você precisa voltar nesse ponto e tu se pergunta o que eu estava pensando, né? Que devia ter usado alguma coisa estragada, não devia estar muito legal no dia, porque sai fora total, né? Você fala, poxa... E aí sim é um dos pontos onde a gente começa a notar a grande importância, né, da gente estar se preocupando com a escrita do código. E tem uma outra máxima também que me lembra, né, que é programe como se o próximo programador soubesse onde você mora, né? Ou seja, qualquer hora o cara pode ir atrás de você para você ter que ajudar ele também com aquela lógica que você deixou ali, que não ficou muito entendível, né? Eu acho que com esses pontos começa a ficar um pouco claro a importância da gente tá se preocupando com a codificação como um todo, né? E para a gente continuar aí, a gente pode ir para o nosso segundo ponto aí, que é negócio, código e produto. A gente, então, tem a preocupação, que é com o próximo desenvolvedor, o cara que vai chegar ali, ele conseguir entender levar o menor tempo possível
para conseguir entender e já começar a trabalhar efetivamente dentro desse código, seja para implementar um novo recurso ou para corrigir algum tipo de bug. Mas tem aquela questão também que é uma visão assim um pouco mais alto nível, que é aquela preocupação do macro, que às vezes que é refletido, o código acaba tendo impacto, que é justamente, né, a questão de negócio e produto, né? Às vezes você tem uma demanda para conseguir, para implementar num tempo X, mas aquele codebase que você está trabalhando, ele é um codebase complexo, que demanda-se um esforço um pouco maior do que o tempo hábil que você tem para estar implementando. E isso daí começa a impactar negócio, isso daí começa a impactar produto, e é tudo, a raiz disso tudo passa a ser então o código. O que vocês têm a dizer, então, com relação a esses pontos, né? Que é negócio, produto e código, basicamente? Bolinha, você tocou num ponto muito importante mesmo. Primeiro, assim, se o código limpo, né, o código fácil de entender, ele tem uma manutenção mais fácil, hoje sabe-se que a grande parte dos produtos que tem desenvolvidos em software, o gasto é feito em manutenção. Então, você tem que ter uma equipe lá que vai refatorar, que vai acertar bugs e assim por diante. Então, quanto mais rápido você consegue fazer isso, é um custo menor para a empresa que desenvolveu. Então, acho que do ponto de vista do negócio, assim, a fácil manutenção já ajuda nessa diminuição do custo. Outra é quando você vai colocar uma pessoa nova na equipe. Você contrata um funcionário novo, você tem que treinar, ele vai analisar o código. Se for um código muito complexo, muitas vezes ele nem vai mexer naquilo, né? Ele vai deixar para alguém que fez lá atrás e vai demorar muito mais tempo para ele se integrar com o sistema novo. Parceria com outras empresas, mesma coisa. Você tem um projeto em conjunto. Você vai equipes diferentes para desenvolver o mesmo produto, então facilita também. Reutilização de código. Você tem um código que você lê, já entende de cara, você consegue fazer a reutilização mais fácil. Você consegue evitar erros de lógica. Você, facilmente analisando, você já identifica um problema assim, simples de lógica, né? Só de ler o código você vê, não, tem alguma coisa errada, né? E isso entra muito em conjunto com a linguagem ubíqua, né? De você ter uma linguagem que o seu cliente e o desenvolvedor, ambos consigam entender o que deve fazer. Então, muitas vezes você está, sei lá, está fazendo um sistema, um projeto para um laboratório, você não entende de bioquímica, e a pessoa que está lá não entende da área de TI, de computação, as nossas siglas todas, que tem várias, né? Então tem que ter uma linguagem comum. Então esse clean code vem justamente para casar, né? Para você ter essa integração, reduzindo custos de várias formas, né? Tanto de treinamento para integração, parcerias, reutilização, e também para a economia da manutenção em si mesmo. Eu tive, inclusive, um caso assim que aconteceu na minha carreira, que uma situação que assim, acontece em todas as empresas, que é funcionário sair de férias. A pessoa sai de férias e, na maior parte dos casos, alguém tem que cuidar ali do código que aquela pessoa deixou. E, às vezes, a pessoa, assim, só aquela pessoa que mexe no código, e aconteceu num caso comigo que apareceu um problema, tive que resolver e tive que mexer no código de outra pessoa que desenvolveu. E o código, assim, tava daquele jeito, tava muito, assim, mal feito. E teve eu mais um analista, assim, a gente demorou meio período para entender o que estava acontecendo, da onde estava indo para onde, para entender o que estava o contexto, né? Então, se você for ver, você perde meio período de 2 analistas para conseguir achar onde está o problema. E fora que, sim, depende do negócio que for, se esse problema já foi para a produção, você pode ter um prejuízo assim, para o negócio, para o produto, é absurdo, né? E hoje em dia, com as metodologias ágeis, tudo, os clientes sempre cobrando mais velocidade nas entregas, esse ponto da codificação bem feita é uma coisa que impacta financeiramente os negócios, os produtos mesmo.
Martinez, quer dizer mais alguma coisa? Não, só eu achei legal que ele falou e assim, só complementando, né, hoje em dia uma das preocupações das empresas é justamente isso que você falou, o turnover, né, a rotatividade dos funcionários. Então, realmente, se você não tiver um código que seja fácil de entender, o funcionário mesmo que não saiu de férias, mas foi para outro emprego, e aquela pessoa que fez aquele código, né, se você tiver que fazer de novo, o custo vai ser altíssimo. Bacana. E assim, eu concordo muito com esses pontos que vocês disseram, né? Que é justamente, né, essa questão. Percebe, né, que tipo assim, o código ele é a raiz realmente, né, daquilo, né? Ele pode ser a fonte tanto do ganho quanto da perca, né? Você pode estar ganhando dinheiro com o produto que você conseguiu ali conceber através do software, através do código, mas você também pode perder dinheiro se você não conseguir corrigir esse software a tempo, se você não conseguir evoluir esse software à medida que as suas necessidades de negócio vai demandando, né? Então o código ele está ali, então ele é peça, ele é ponto focal, ele é ponto central de tudo que acaba girando em torno, né? Todo o ecossistema que amadurece em volta de um produto, de uma aplicação, é consequência de um código que está ali por baixo sustentando através de alguma tecnologia, através de alguma linguagem ou coisa desse tipo, né? Então fica muito evidente o quão importante é a gente procurar entender o que são boas práticas de codificação, a gente passar a partir de amanhã, quando a gente sentar, tiver ali, né, ou resolvendo algum novo problema, ou implementando alguma nova solução, a gente já começar a se perguntar se naquele momento você está escrevendo o código mais entendível para você ou para o próximo desenvolvedor que vier dar manutenção nele, né? E isso daí é bacana porque, né, a gente entende, então, a valiosidade, né, o porquê e a valia da gente ter boas práticas, da gente procurar entender e conhecer o que são boas práticas, mas, afinal de contas, o que são boas práticas? Né? A academia aí, hoje, ela estuda isso bastante, já é um assunto muito explorado, né? A gente tem aí um Bob, né? O Robert Martin, no caso, que é um, né, dos que puxam à frente, né? Encabeçado pelo Clean Code, que o Martinez já mencionou anteriormente, e ele é, no meu entendimento, ele é assim um guarda-chuva de pequenos passos que, assim, eles são imperceptíveis, eles estão ali, tão vivos no seu dia a dia. Você está o tempo todo declarando uma variável, escrevendo uma função, fazendo chamadas a serviços externos, e você então está o tempo todo em contato com isso. Mas você não percebe o quão valioso é você, talvez, começar a escrever um método menor, você começar, talvez, a dar nomes que façam mais sentidos aquilo que você está fazendo. O que vocês conhecem e têm a dizer? O Martinez falou também um pouco de linguagem ubíqua, eu acho que isso daí casa um pouco com a questão da escrita do código. Eli, você quer dizer alguma coisa aí? A gente pode começar agora a falar de boas práticas aí, Clean Code e sentar o pau. Não, eu acho importante, assim, uma abordagem que eu gosto de pensar é o seguinte: se você está escrevendo um código, é como se você estivesse escrevendo um livro, sabe? Você está escrevendo para todas as pessoas lerem. Então você tem que ser meio que tem que ter aquela veia de escritor mesmo e caprichar, sabe? Você não vai escrever um livro tipo de qualquer jeito, entendeu? Até uma frase que eu li esses dias, que é: um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Então você tem que... É uma questão até meio assim, um pouco mais filosófica, de você se importar, sabe? Você se importar com aquilo que você está escrevendo. Então tem algumas técnicas, tipo constante, a maioria das linguagens, constante sempre sem em caixa alta. É uma coisa assim, você bateu, assim, todo mundo já tem meio que... se todo mundo tiver essa prática, você vê que você bateu um olho no código, mesmo que seja uma linguagem que você não tipo, conheça a linguagem, você está começando a aprender a linguagem, você já sabe, caixa alta eu sei que é uma constante. Ou eu olho o nome da variável e já sei para que serve aquela variável. Eu olho o nome da função e já sei para que serve aquela função. Você não tem que ficar
pensando e dando lá Ctrl F, procurando onde que declarou aquilo, onde que está sendo chamado aquilo. E então você faz aquelas variáveis, tipo, array 1, array 2, inteiro 1, inteiro 2, aquelas variáveis auxiliares, sabe? Então, esse tipo de boa prática, assim, você começar a nomear já as variáveis com sentido, e você começar a identar o código, usar já algumas convenções, já melhora, assim, uma boa porcentagem, sabe, da qualidade do seu código. Então, eu acho que o que as pessoas têm que ter, assim, pessoas que estão ouvindo a gente, tem que ter capricho mesmo de sentar ali e fazer um código. E com o tempo, isso, no começo é um pouco maçante você ficar pensando toda hora, mas acaba virando um hábito, e depois que vira o hábito, aí é tranquilo, né? Porque aquilo lá já fica embutido no seu jeito de programar. Perfeito, né? Essa explanação do Eli, né? Depois que você vê, que se acostuma com um código limpo, quando você vê um código mais obscuro, mais, vamos dizer, sujo, aquilo te faz mal, você olha e aquilo lá, você fala, não é assim que faz. Você acostuma mesmo, né? E aí depois que você acostuma, você vai querer sempre fazer bem feito, né? E assim, falando um pouco dessas estruturas, né, que tem hoje, da codificação limpa, né? Isso casa muito com a parte também de arquitetura limpa. E um dos livros bons também que tem nessa área é do mesmo autor, do Robert Cecil Martin, onde você explora, assim, desde como você organizar o seu projeto até a codificação em si mesmo, né? Você tem que, além de fazer um código bem feito, pensar na estrutura do programa, né? E vai na área de padrões de desenvolvimento. Mas assim, voltando para o Clean Code, né, esses vários padrões e métodos que foram criados já são antigos e vêm cada vez mais melhorando. E eles estão sempre preocupados, né, com a reusabilidade do código, a modularização, abstração, né, do conhecimento, baixo acoplamento, alta coesão, simplicidade. Então todos têm as mesmas direções, né? Eles estão voltados para os mesmos princípios, né? Mas hoje tem vários, né? Por exemplo, você tem o princípio da responsabilidade única, que é uma dos itens do Solid, né? Ele vai casar com várias outras ideias da codificação limpa também. Bacana isso que tu acabou de dizer, né? Porque, né, o que eu vejo, né, quando eu olho, eu penso assim, né? Acho que, como eu falei, né, Clean Code ele acaba sendo via de regra para todo desenvolvedor, né? Eu acho que todo mundo, que seja você iniciante, seja você já um profissional altamente capacitado já, né, com uma vasta experiência de mercado, você deve conhecer esse livro. Aconselho fortemente que vocês busquem essa referência, porque de fato o que ele traz ali é algo que você consegue, né? Você falou, né, do princípio de responsabilidade única, né, e aí a gente pensa no Solid, e aí eu já quero também trazer, né, para um outro pensamento na sequência atrelado a isso. Mas a questão é justamente, né, o Clean Code ali, você acaba tendo formas que são assim, que independem do paradigma, vamos assim dizer, né? Apesar de boa parte dos exemplos, se não me engano, no livro estarem escritos em Java, se não me falha a memória, e Java ser orientado a objetos, mas muito das características que estão ali, elas são independentes do paradigma. E eu acho que é importante isso, né? Porque como será a melhor forma de se programar procedural? Ou qual será a melhor forma de se programar orientado a objetos? Obviamente, para orientação a objetos passa a ficar um pouco mais explícito, porque já tem aí a indústria mesmo, né, e a própria academia já tem diversas literaturas, diversas
formas de se arquitetar sistemas orientados a objetos. Mas, assim, no meu entendimento, quando a gente para e pensa, né, de boas práticas, o Clean Code ali, ele, no meu entendimento, eu quero saber de vocês, ele é, de fato, os conhecimentos que estão ali, eu consigo trazer ele para as linguagens que estão em outros paradigmas que não necessariamente orientado a objetos. Vocês têm uma visão diferente disso ou vocês acham que não? O SOLID, o princípio de orientação a objetos, é a regra que a gente deve seguir como uma boa prática quando a gente pensa orientado a objetos? Ou não, a gente tem que ter uma mescla dos dois, ou é um ou é outro, eles coexistem? O que vocês acham? Existem, assim, princípios, né? Todos aqui, né, eu falei da reusabilidade, modularização, abstração e assim por diante, né? A gente tem que sempre tentar chegar ao máximo que a gente puder ali, né, de que seja coerente no nosso código. Então você tem, por exemplo, linguagens que são orientadas à indentação. Tem coisas que naquela ali você vai ter que seguir as regras da linguagem. Por exemplo, eu vou trabalhar com... na linguagem SQL. A SQL tem uma particularidade, você não consegue criar classes dentro de um Transact SQL. Então, só que você consegue criar variáveis com os nomes que são coerentes, são nomes fáceis de entender, você consegue fazer separações, né? Então, cada linguagem tem particularidades. E a gente está falando assim, linguagens que são comuns de programação, mas se a gente for, por exemplo, as linguagens de descrição de hardware, que também são linguagens, só que é um paradigma totalmente diferente, né? Para construção de chips, né? A gente sai do nosso mundo que a gente está conhecendo e os princípios, muitos deles ainda podem ser utilizados, com a parte de nomeação correta, né? Das coisas que você possa entender quando você lê, né? Então você tem que seguir os princípios. Existem vários livros na área de Clean Code, para várias arquiteturas, várias linguagens diferentes. Cada um deles tem particularidades, mas todos seguem os princípios. Então, tem essa questão, sim. Claro que o que a gente está falando aqui é para incentivar o pessoal a buscar esse tipo de conhecimento. Até esses livros, todas essas referências que a gente está passando, depois a gente coloca no link junto na descrição do podcast, a gente coloca esse material. Mas é interessante, assim, o pessoal buscar esse conhecimento, saber quais são os princípios, não necessariamente a boa prática. Uma coisa que eu vejo bastante é o pessoal procurar, assim, começa a mexer numa linguagem e ele vê lá, procurar boas práticas de como trabalhar com Python. E a pessoa não entende, o desenvolvedor não procura entender o porquê daquela boa prática. O pessoal vai lá procurar, é muito coisa de... 10 boas práticas, 5 boas práticas, é muito esses livros de autoajuda, sabe? Eu acho que é ruim isso, assim, a pessoa só ver a boa prática e já sair colocando. Acho que é importante a gente entender o porquê de cada boa prática e ver se aplica no nosso contexto. Porque que nem a gente já bateu um papo sobre isso já, o cara tá trabalhando num software lá de alta performance, e o Martinez manja muito mais que todo mundo aqui junto e multiplicando. Mas é uma coisa que, dependendo do caso, se você colocar uma programação orientada a objetos, você vai derrubar a performance do seu código. Você tem que fazer ali procedural, por exemplo. Então, não é sempre que você vai assim, eu vou ter que aplicar todas as boas práticas sempre. Não é assim. Mas você tem que analisar o seu contexto e saber qual que é, assim, o que encaixa melhor no seu contexto. Essas boas práticas que a gente está falando de nomeação de variável, constante, isso, assim, 98% dos casos se aplica, mas não são 100%. Mas é bom, assim, todo mundo saber, entender por que daquela boa prática e depois aplicar no seu dia a dia. Bacana. Você falou, né, essa questão da nomeação, né, definição de nomes, qual é o melhor nome que eu posso usar para um método, qual é o melhor nome que eu posso utilizar para uma variável e tudo mais. A questão de performance a gente conversa um pouco mais para frente, que você falou um pouco agora, mas assim, ainda pensando dentro de boas práticas, né? O Martinez falou a princípio ali, né, um pouco da questão, né, da linguagem ubíqua, que é descrita por Eric Evans no Domain Driven Design, né, que é um outro livro que também fica
recomendo fortemente a leitura, que busquem também essa outra referência, porque o livro ele tem ali uma visão um pouco mais aprofundada sobre o que é arquitetura de software, né? Sobre como que a gente deveria, de fato, pensar em arquitetura de software para poder resolver os mais variados tipos de problemas, né? Seja na integração, seja, né, na questão da própria arquitetura que a gente vai definir em camadas para a nossa aplicação, entre outros pontos. Mas o que eu quero dizer aqui é que na parte de linguagem ubíqua, né, eu noto que aquilo ali, quando a gente olha para aquela descrição ali, né, para os diálogos que eles estão exercendo, né, e para ele falar para a gente prestar atenção nas ações que acontecem entre esses diálogos basicamente acontecendo entre um especialista de domínio e um arquiteto, um engenheiro, um desenvolvedor de software, um personagem que codifica do outro lado. E eles começam a ter um diálogo, e a ideia que fica ali por detrás é que você consiga refletir o linguajar desse diálogo, os principais jargões, as principais ações que você conseguiu identificar ali, os verbos que são utilizados, e trazer isso daí para a realidade do seu código. Vocês acreditam que isso daí, olhando lá para aquele segundo ponto lá que a gente falou bastante da questão de manutenção, da questão de produto, negócio, vocês acham que quando a gente começa então a olhar não somente para Clean Code, mas tentar trazer o Clean Code ali, as práticas que são descritas por Uncle Bob, atrelada a esses pensamentos que Eric Evans traz em Domain Driven Design, vocês acreditam que isso daí torna o software mais manutenível, torna o software mais entendível para se dar manutenção ou não? Com certeza. Surgia assim um nome diferente, um papel novo, né, que eles chamam de DevOps, né, que é o cara justamente que está preocupado com todas essas questões, desde a parte de arquitetura até o processo de desenvolvimento, né. E o DDD, né, que é isso que é comumente conhecido, né, essa parte, justamente foca, né, nessa linguagem ubíqua, né, assim como eu tinha comentado lá atrás, né, você está fazendo um sistema para sei lá, um laboratório. Você sabe que se você colocar alguma coisa chamada emitir laudo, tanto o programador vai saber o que é emitir um laudo, quanto a empresa que você está desenvolvendo, né? Então você foca nessa linha. E a arquitetura, ela tem que estar muito ligada com a arquitetura limpa também, né, que tem esse outro conceito, tem que estar muito ligado com o Clean Code, porque não adianta você fazer um código bonito de se ler, limpo, e aí de repente você joga toda a regra de negócio, a gente está falando em desenvolvimento em camadas aí no caso, né, você jogar toda a regra de negócio no banco de dados, seu desempenho vai lá embaixo, seu sistema não vai rodar legal, por mais bonito que esteja o código, se você não souber onde colocar esse código, não adianta nada, então tem que estar preocupado com boas práticas no geral. Eu tenho um caso que deu errado também dessa questão de nomeação. Eu trabalhei numa instituição pública e eu não sei se eles compraram um sistema para adaptar, que acontece bastante em instituição pública, né? Eles não tem esse desenvolvimento sob demanda, né? Eles compram soluções de prateleira e pagam a customização, né? Aí o que aconteceu? Eles tinham um sistema lá de controle lá de funcionários e eles queriam fazer um sistema de afastamento de funcionários. Aí eles adaptaram um módulo que tinha no sistema que era de empréstimo de equipamento. Então, assim, o módulo de afastamento, você ia olhar os nomes dos campos, era tudo assim, código empréstimo, data início empréstimo, data final empréstimo. Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com aquele código, até você fazer o depar ali no cérebro e saber o que significa o quê, você perde um tempo, assim, e é uma coisa que, assim, essa questão da linguagem ubíqua, assim, é uma coisa que não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, assim, você não está emprestando os dias da pessoa, sabe? Não faz sentido. Então, confundir afastamento com empréstimo, eles adaptaram um negócio que não tinha nada a ver. E aí, isso é uma coisa que eu percebi na pele, assim, como faz mal, sabe? Você trabalhar com
com os nomes das entidades ali que não fazem sentido no contexto que você está trabalhando. Né? Então é um caso assim, que ilustrou bem na minha carreira assim, para ver como não fazer, sabe? Entendi. Então, para a gente continuar aqui com a pauta que a gente tá conversando, né, da importância, né, porque que a gente deve se preocupar em conhecer e entender o que são boas práticas. A gente entendeu que ela tem influência direta na questão da evolução de negócio, do ponto de vista de produto. A gente viu que a relevância do código é extremamente alta, né, para o ecossistema que ele acaba sustentando em toda a sua volta. A gente conversou um pouco sobre o que são as boas práticas, né, que estão disponíveis hoje no mercado, seja na questão do próprio Clean Code, seja pensando, né, no que Eric Evans descreve em seu livro. E conversamos um pouco também a questão de performance. E para vir fechando agora, eu quero saber assim, de vocês, né, como que eu vou chegar amanhã na minha empresa, onde eu trabalho, na Zarp, vou chegar lá e vou conseguir garantir qualidade de código. O que vocês conhecem aí, né? Além de eu esbofetar o desenvolvedor, né? Chegar lá amanhã na cabeça do Eli, na cabeça do Martinez, dar um tapa, falar, escreve esse código direito. Não foi isso que nós conversamos no podcast? Além disso, como que eu consigo garantir? O que a gente tem do ponto de vista de engenharia de software, do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista de ferramenta? O que vocês conhecem? O que vocês trazem de conhecimento para nós nesses dois pontos de vista? Fique à vontade. Cara, pra você errar minha cabeça, você tem que ser ruim de mira, hein, cara? Além de bater no desenvolvedor, tô vendo aqui o Martinez achando da risada. Então, tem várias ferramentas que a gente consegue, assim, automatizar essa checagem. Por exemplo, o SonarQube, você tem porque ele já verifica você consegue colocar alguns padrõezinhos ali de checagem de código para ver se o cara não colocou um exception e não tratou o exception, por exemplo. Tem várias ferramentas que a gente consegue usar para garantir que o cara não colocou um comentário explicando o que faz aquela função. Então, você consegue... Eu acho que é legal, assim, usar essas ferramentas também com a parcimônia, para falar uma palavra chique, com parcimônia para, igual o esquema que eu falei de você saber a boa prática, mas você saber o contexto que você está e o que pode se aplicar. As ferramentas também tem que tomar cuidado, tem várias ferramentas, a gente vai colocar na descrição do podcast algumas ferramentas que o pessoal pode usar, mas também você não vai lá colocar a ferramenta, coloca tudo no default e fala, não, eu estou usando o Sonar aqui e meu código vai sair bonito. Eu acho interessante entender como é que a ferramenta funciona, configurar da forma correta, até falar, pessoal, se vocês tiverem alguma ferramenta que vocês queiram que a gente aprofunde nos próximos podcasts, a gente pode fazer podcasts específicos para alguma ferramenta, mas é legal o pessoal ter essa noção de usar as ferramentas com prudência para não sair usando, né, eu gosto de falar assim, usa como faca de pão para cortar carne, sabe? Você está usando a ferramenta, mas você está usando, às vezes, a ferramenta errada para aquilo que você precisa. Então, você tem que usar a ferramenta certa, configurar da forma correta para ter uma efetividade no uso delas. Na minha opinião, assim, eu acho que a melhor forma, assim, de você ter esse código limpo, né, não vou dizer de garantir, mas pelo menos de ter uma tendência a ter uma grande parte limpa, é você ter o code review. O code review tem empresas que utilizam como hábito e muita gente gosta porque não só cuida dessa parte de um código limpo, mas também de uma lógica bem feita, né? Muitas vezes não vai ter ferramenta que vai falar que o nome que você pôs para aquela variável não é o melhor, ou o nome do método, né? Pode até te falar, é um nome curto, mas ele não vai falar que tem a ver com a regra de negócio, né? Então, acho que algumas ferramentas podem ser utilizadas sim, por exemplo, alguma que verifica complexidade ciclomática,
Mas o código eu acho que é uma das coisas importantes. Não diria assim um código talvez tão rígido, né? Mas alguém que está sempre olhando ali, dando uma olhada na classe. Tem um artigo científico muito interessante, eu posso até depois deixar a referência dele, que ele faz um estudo, né, de vários sistemas no GitHub, fazendo uma análise, né, de codificação limpa, o que foi depois alterado, se era defeito ou se era uma questão de clean code, né? E tem alguns métodos, por exemplo, que identificam se a classe ultrapassa um certo número de linhas, possivelmente aquela classe precisa ser refatorada. Um método ultrapassa o número de caracteres, possivelmente isso pode ser refatorado, ou o tamanho da linha, assim, tem várias métricas, né? Esse artigo é bem gráfico, assim, é bem interessante, tem muitos estudos, inclusive ferramentas muito conhecidas, né, browsers muito conhecidos, que pode ajudar a direcionar, né, a identificar alguns padrões que possivelmente aquilo lá possa ser refatorado, mas eu acho que a melhor maneira é o review mesmo. Martinez, tu usou um termo bacana aí, né? Você falou complexidade ciclomática. Você consegue falar com um pouco com mais detalhes para a galera o que isso daí quer dizer? Porque isso daí é bacana, né? Eu não vou dizer o que é a complexidade ciclomática, mas eu vou dizer o ponto de vista já um pouco mais específico com relação à linguagem que você está trabalhando, né? Tem também a questão, quando a gente pensa em boa prática, né, de codificação, que é a maturidade que você tem com relação ao ecossistema da linguagem que você está trabalhando, né? O quanto que você conhece das funções nativas da sua linguagem, o quanto que você conhece, né, dos componentes que ela te oferece para poder resolver determinado tipo de problema. Eu falo isso porque, assim, às vezes pode ser que você acabe gastando um tempo criando uma lógica, um código não tão legível, para, por exemplo, resolver um problema de data, né? Problema que hoje, né, ele está muito bem resolvido, ou nem tanto, mas nas mais variadas linguagens. Mas você, por não conhecer, não ter maturidade com aquela linguagem que você está trabalhando, você acaba optando por criar as suas próprias funções de data, aqui só tomando data por uma questão de exemplo mesmo. Mas essa sua solução que você cria não necessariamente acaba sendo a melhor quando você se compara ela com as funções que existem dentro do core, né, da tua linguagem, né? Por quê? Porque tem a questão da implementação, né, dessas funções lá no baixo nível, né? A quantidade de if, else, como que isso daí é composto. E eu acho que complexidade ciclomática está um pouco atrelado com isso, né, Martinez? Se estiver errado, me corrija, por favor. A complexidade ciclomática é uma métrica do campo da engenharia de software. Basicamente, ela serve para mensurar a complexidade de uma classe, de um módulo ou de uma função. O princípio dela é partir da contagem dos caminhos que aquele código pode tomar, quantas possibilidades de caminhos independentes ele pode executar até chegar no fim. E um dos itens mais comuns ali que incrementa essa complexidade é o if. Tem uma linha de regras de boas práticas, o Object Calisthenics, que ele tem uma regra que diz que a gente deve evitar o uso do else, o else do if mesmo, né? E se a gente começar a codificar evitando o else, naturalmente a gente vai acabar dividindo a nossa função, a nossa classe em partes menores, para que o código esteja seguindo a mesma lógica. E a complexidade é só mais uma das métricas, né? A gente pode usar contagem de linhas de código, então se a gente vê que tem uma função com muitas linhas de código, ou comprimento de linhas muito longos, a gente já pode usar isso também como uma métrica, um balizador para a gente identificar
que talvez aquele código possa ser reescrito de uma maneira melhor. Você falou, né, os caminhos, né, de execução que acaba tendo. Que seria dá um exemplo do que seria um caminho desse? Seria um próprio condicional, como eu coloquei anteriormente? Você entra dentro de um método, você tem lá um for, um if, um else, um while. Você conseguiria medir a complexidade ciclomática olhando para essas características do seu código? Isso daí, obviamente, você tem um código encadeado dessa forma, ele não é tão performático, tanto do ponto de vista para o processador, como também ele não é o código mais entendível. Mas ela está atrelada a esse tipo de coisa ou não? Não, é assim, é um indicador de uma métrica, né? Quantas possibilidades você tem, quantas, vamos dizer assim, links aquele código seu faz no seu programa, né? Então, é simplesmente um indicador. Não necessariamente ele vai melhorar o seu clean code ou ele serve como balizador para você saber o que tem que melhorar. Muitas daqueles princípios do clean code nem estão atrelados em si a desempenho, mas sim a uma nomenclatura correta, a uma separação dos conceitos, né? Então, vamos dizer assim, é mais um indicador do que pode ser utilizado para fazer análise de código. Para poder trazer qualidade para ele aí, no caso, você diz. Por exemplo, qualidade, né? Então você pega, sei lá, uma classe que você vê que tem 1000 linhas de código. Dá para você suspeitar que aquela classe pode ser dividida em outra. Talvez você não tenha todo um conhecimento ali numa classe só, né? Talvez aquela classe possa ser particionada em vários, né? Eli, quer dizer alguma coisa? Cara, uma questão que eu acho que é importante, que a gente conversou e a gente volta sempre no mesmo princípio, né? De desenvolvedor ter aquele capricho, sabe? Tem um lado muito mais humano, assim, da pessoa se preocupar ali com o código. Que, a gente que já é desenvolvedor já mais velho de guerra aí, já sabe que, né, eu acho mais importante os desenvolvedores terem esse capricho, essa força de vontade de fazer o código bem feito. Essa questão que o Martinez falou, até de refatorar código, até eu tava lendo alguns materiais um tempo atrás e eu achei uma metáfora que eu achei interessante. Que o pessoal tava falando dos escoteiros, né? Que eles têm uma regra que é: deixa o acampamento mais limpo do que você encontrou ele. E aí ele fala que para desenvolvedor dá para adaptar, tipo, deixa o código mais limpo do que estava antes de você mexer nele. Então sempre tem alguma coisa, vai bastante assim naquela linha que o Martinez falou, sempre tem alguma coisinha que dá para melhorar. E eu acho que tendo essa visão de você sempre estar melhorando o seu código de pouquinho em pouquinho, já assim, ajuda bastante, entendeu? Então eu acho que o mais legal é a gente falar pro pessoal, para usar uma palavra aí das startups, mudar o mindset dos desenvolvedores, né? Você começar a pensar sempre na pessoa que vai dar manutenção no seu código depois, né? Então mesmo essa questão da complexidade ciclomática aí, é uma métrica, mas você tem que saber usar também. Você não vai saber, não, eu vou aplicar isso aqui para tudo e o que tiver com muita complexidade eu vou refatorar. Também depende, entendeu? Depende muito do contexto, tem que ser bem utilizado. Mas é uma métrica que você vai encaixando de acordo com o seu contexto. Não, bacana, legal isso daí. E você consegue, Martinez, você falou, a gente consegue em ferramentas como, por exemplo, não sei se você conhece o SonarCube ou se o Eli conhece, mas eu sei, ele é uma ferramenta específica, já que a gente mencionou, como eu atuo mais junto a um ecossistema, né, de PHP e tudo mais, a gente tem Code Sniffer, que seria, né, um similar ao SonarCube, né, para você poder definir diretrizes do que seriam ali o mínimo esperado de qualidade para aquela codificação, para a codificação existente daquele projeto. O SonarCube, você consegue usar ele para diversas linguagens, né? Ele não é restrito a um ecossistema em específico, ou é? Dá mais de 25 linguagens, cara. Inclusive o .NET. E tem o Lint também, né, que é muito conhecido também. Entendi. E isso daí é bacana porque essas ferramentas de Code Quality, elas estão disponíveis, né, ou como a gente acabou de dizer, para diversas linguagens. Então, independente de você estar trabalhando com JavaScript, ou independente de você estar trabalhando com PHP, .NET, Java, whatever,
Você consegue encontrar uma ferramenta dessa, você consegue definir ali o mínimo de codificação, de qualidade de codificação que você espera para o projeto. Outro ponto que eu vejo que também acaba amparando, né, nessa questão de garantia, né, de como que eu consigo garantir isso daí. As ferramentas, elas são boas, mas como o Martinez disse há um tempo atrás ali, né, na fala dele, você consegue garantir talvez um nível de indentação, um tamanho de um método, tamanho de uma variável, para um nome de uma variável e coisas desse tipo, mas você não consegue trazer aquele senso, aquele entendimento do negócio, né? Se está condizente com o negócio ou não. E aí, para esse ponto, eu quero que vocês digam o que vocês acham, mas eu acredito que para poder sustentar vou chamar de deficiência, não sei se é uma deficiência, mas para poder assim atacar esse ponto, eu acho que programação em par acaba sendo uma alternativa, porque você acaba tendo ali de fato um piloto e um copiloto resolvendo um mesmo problema de software, de código. Então você tem ali um amparo dos dois, um talvez com um entendimento mais aprofundado de negócio e o outro talvez com um entendimento mais aprofundado na linguagem de programação, ou ambos com o mesmo conhecimento. Você tem ali dois personas pensando no mesmo tipo de problema, pensando num único código que está sendo escrito. E code review. Code review justamente é aquilo que, não sei se foi o Martinez que ele falou, se outro desenvolvedor leu, ele não entendeu por conta, isso daí a gente precisa dar uma refatorada, a gente precisa dar uma melhorada. Então, eu assim, a questão do pair programming, se você programar em par, é interessante, porque e vai muito do lado, assim, psicológico, né, de um ajudar o outro ali tá trabalhando junto, evitar ir no foco, entendeu? E o code review é questão de, sim, o cara conseguir fazer uma revisão do código. E sempre que você tem algum código que você escreve, quando você olha, dificilmente você encontra o erro. Eu acho que essas duas são as principais, assim. Acho que para quem está começando, eu acho que são as principais que, assim, foca nessas duas, ver o que dá para implementar também no seu contexto, mas eu acho legal ter essa mentalidade de sempre buscar as técnicas mesmo. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que ele falou que eu acho que casa bem direitinho. Eu acho que a primeira coisa tem que ter o querer, né? A pessoa tem que querer fazer um código legível, bem feito e assim por diante. Isso vem lá de cima, desde a missão da empresa, né? Se faz parte da missão de empresa entregar um produto com qualidade, a qualidade do código faz parte disso, né? Então, você já lá de cima, não adianta você ter um par que está programando com você se ele também não está interessado. Então, talvez até ao mesmo tempo, ou até às vezes antes de usar uma ferramenta, a pessoa tem que ler, tem muita documentação na internet, muitos livros, muitos vídeos, a pessoa entender do que se trata, né, como fazer a codificação limpa, né, e aí ela vai ajudar o próximo também a enxergar, às vezes, uma coisa melhor para fazer codificação. Então, ferramentas, sim, são importantes, mas a ferramenta nunca vai te dizer se o nome daquela variável é a mais adequada para aquilo que você está fazendo. Então, vai muito realmente de você ter o pensamento, né, voltado, o mindset ali, você ter vamos dizer assim, uma estrutura voltada toda para fazer um código de qualidade. Bolinha, só complementando, a gente tem também, assim, outras técnicas que a gente pode usar, por exemplo, TDD, tipo, refatoração mesmo, a gente pode considerar como uma técnica, mas eu acho que é interessante ter esse mindset mesmo, sabe, de você analisar as ferramentas que você tem, o que você tem no seu contexto e o que dá para aplicar. Não vai sair tipo assim, vou aplicar tudo e meu código vai ficar limpo da noite pro dia. Não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que é tudo uma questão, né, do esforço, né? Eu acho que quanto mais você... A ideia aqui nossa hoje, né, com esse podcast, é justamente trazer esse conhecimento sobre a importância, sobre as práticas que temos e ferramentas que podemos utilizar para garantir uma boa codificação para os projetos que a gente acaba atuando. Mas, de fato,
Se você parar por aqui apenas, né, e não for buscar, né, mais as informações que estão nas referências que nós dissemos, se você não for buscar entender como que as empresas estão resolvendo esse tipo de problema, como que isso daí é tratado por outras pessoas, quais os pontos de vista que outras pessoas acabam tendo, é muito difícil até mesmo você conseguir adotar uma ferramenta, né, de code quality, porque você às vezes acaba nem conhecendo o que é o mínimo de qualidade que eu espero para o projeto, né? Então tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar esse tipo de informação, e eu acho que aqui hoje a gente consegue, né, com esses minutos de conversa aqui, mostrar diversos caminhos para os nossos ouvintes que eles podem seguir, né? Code quality, as referências que mencionamos e tudo mais. A gente vai preparar outros podcasts um pouco mais específico para a gente poder conversar a questão do Solid, para a gente poder bater um pouco também nessa questão de teste, porque está atrelado a código, né? Está atrelado ainda à qualidade, né? Porque qualidade, seja a qualidade do ponto de vista ali para o produto ou daquela única classe ali que você precisa da manutenção, ela ter uma classe que testa ela e garantir que a sua mudança não vai quebrar o funcionamento, e a gente consegue aí explorar isso daí com um pouco mais de detalhe. Mas assim, eu no mais agradeço a presença, agradeço aos nossos ouvintes, né, que nos acompanharam, né, ao longo dessa prosa sobre boas práticas de codificação. Tem muito mais coisa para a gente poder abordar. Espero que vocês, ouvintes, continuem ligados, nos acompanhando, porque a gente vai dar continuidade nesse material, a gente vai dar continuidade nesses assuntos, explorando outros pontos aí da engenharia de software. Eli, Martinez, querem dizer mais alguma coisa? Senão, meu muito obrigado pela presença de vocês e show de bola, cara. Valeu aí, galera. Um abração, até o próximo. Valeu, até mais e recomendo fortemente usar a codificação Lean. Show, galera, então. Os links das referências vão estar na descrição desse podcast. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Você ouviu mais um episódio do podcast da Zarp System. Compartilhe na sua rede, nos envie suas sugestões de conteúdo no e-mail podcast@zarpsystem.com.br e nos acompanhe nas redes sociais para saber mais sobre os novos episódios.